Olá, meu nome é Bárbara e vamos à Palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza escondida ela nos trará à luz no dia de hoje, amém? Mas antes vamos fazer uma oração, pedindo para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Feche seus olhos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, entramos em Tua presença para pedir que o Senhor venha falar conosco nesse dia, venha falar ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai, que seja tão somente o Teu Espírito Santo ministrando ao nosso coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra, Pai, todo e qualquer espírito, Pai, de enganação, de erro, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra ela permaneça, Pai, que seja, Pai, tão somente o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Bom, eu começo o vídeo perguntando para você o seguinte: você sabia que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha irmãos e irmãs? Sim, ele possuía irmãos e irmãs, e não só os discípulos, né? Muitos dizem, mas os irmãos e irmãs dele eram os discípulos. Não, ele tinha irmãos e irmãs de sangue, filhos de Maria e José. Isso mesmo. Muitas pessoas ficam chocadas e até mesmo indignadas com essa informação, dizendo que não, que Maria permaneceu virgem até a morte dela. Mas vejamos o que a palavra de Deus ela nos ensina, né? Primeiro vamos começar por Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bom, acabamos de ver que no versículo 7 diz, ela deu à luz o seu filho primogênito, ou seja, seu primeiro filho. A palavra de Deus em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito, único filho. Então, Jesus era o único filho de Deus, mas o primogênito de Maria, como estamos vendo aqui em Lucas 2,7. Eu tenho aqui também a versão nova de hoje em dia, né? A NTLH. E que diz assim, o versículo 7. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia um lugar para eles na pensão. Então aqui está claro que foi o primeiro filho de Maria. Jesus, ele foi o primeiro filho de Maria, mas não o único, né? Mas calma, Maria, ela não teve relação com José até Jesus nascer. E muitas pessoas, eu vi isso, na verdade muitas pessoas, eu não sei, eu sei que uma pessoa específica, eu vi um vídeo falando que os filhos eram de José. E que José era viúvo, Maria era virgem, José era viúvo e já tinha outros filhos, mas que os filhos não eram dela. Porém, voltemos aqui, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. No 4 diz, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, não cita com Maria e seus filhos, entendeu? A palavra de Deus não fala que ele era viúvo, que ele tinha outros filhos. A Bíblia ela deixa claro, então, que Jesus era primogênito da Maria, ou seja, ela teve mais filhos. Mas, vamos continuar. Como eu disse, ele não teve relação com ela até Jesus nascer, então ela foi virgem até Jesus nascer, porque diz aqui, vamos ver o que diz Mateus 1:24. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ou seja, era o primogênito de José também. Vemos aqui claramente. E não
a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Então, já vemos que essa teoria de que ele era viúvo e os filhos eram só dele, os irmãos de Jesus não eram de Maria, também não está batendo, de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra. Mas o que eu queria também mostrar aqui é que diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, ou seja, depois disso ele a conheceu. A Bíblia usa esse termo para dizer que ele não teve relações, né? Como a gente pode ver na outra tradução aqui, ó, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado, casou-se com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome no menino de Jesus. Bom, a gente vê claramente que José não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus. Porém, depois ele teve. Ah, mas e aonde que estão os irmãos de Jesus? Preciso de mais provas, Bárbara. Então vamos para o próximo. Em Marcos 3:31 diz assim, em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram, escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Sua mãe e seus irmãos. Então, vemos claramente que ele tinha sim irmãos. E não só irmãos, como irmãs também. Veja Marcos 6, versículo 1. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram, de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro? Filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele, mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Viu só? Ele tinha irmãos e irmãs. Mas o pessoal, como eu disse, geralmente existem muitas pessoas que se revoltam quando a gente fala isso. Como se ter relações conjugais entre marido e mulher fosse pecado. Não é. Isso não fez de Maria menos santa ou uma pecadora por ela ter tido mais filhos depois de Jesus, sabe? Mas é pecado, não sei o que lá. Não, não é pecado. O pecado é fornicação ou adultério, quando é fora do casamento, né? Quando o homem ou a mulher que é casado procura outra pessoa que não seu cônjuge. Ou então, quando a pessoa é solteira e tem relações, aí sim é pecado, mas foi Deus quem criou a relação, entendeu? Entre o homem e mulher casados. Foi ele quem criou isso, não é pecado. Portanto, isso não fez de Maria uma pecadora, entendeu? Ela se manteve virgem até que Jesus nasceu, que era o objetivo de Deus. Apenas para o nascimento de Jesus, para que não tivesse ali a contaminação do pecado que vinha através da semente do homem, né? Depois que Adão pecou lá no jardim, Adão e Eva pecaram. Do contrário, por que Maria teria que ter, então, um marido? Entende? Mas para poder dar sustento para ela, para ajudar ela e tudo mais. Gente, o filho de Deus, vocês acham que Deus deixaria que o filho dele passasse alguma necessidade ou a falta de algo? Se fosse para Maria permanecer virgem até a morte dela, penso eu, não está na Bíblia, é uma opinião minha, eu acho que Deus teria deixado ela solteira, então, mãe solo, entende? Só teria Jesus. Mas isso é a minha opinião, sabe? Tem outras formas dela conseguir ajuda e tudo mais. O povo de Deus era um povo muito unido, eles davam esmola, eles cuidavam da pessoa, entende? Então, se fosse assim, eu acho que não precisaria ela ter um marido, entende? Até porque mais pra frente a gente sabe que, pelo que tudo indica, José, ele faleceu. E ela ficou viúva, né? Então, a gente sabe. Ela teve um marido e ela realmente foi mulher dele. E isso não a torna pecadora. E nem é uma ofensa. Eu estou apenas compartilhando informações bíblicas, o que está na Bíblia, né? Para que a gente possa acompanhar. Mas, Bárbara, se Jesus tinha irmãos, por que é então que ele deixou João para cuidar de Maria, o discípulo amado, né? Vejamos aqui. No versículo 25 diz, de João 19, perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena.
Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." E em seguida disse a ele: "Esta é a sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Bom, João era o discípulo amado. Ele tinha uma certa proximidade com Jesus, uma intimidade, uma amizade muito grande com Jesus. Provavelmente ele já andava na casa de Jesus e tinha contato com Maria e tinha intimidade com Maria, porque Maria era mãe de Jesus. E provavelmente Maria também ia à casa do discípulo, sabe, com Jesus. Eles tinham essa intimidade, essa amizade. E aqui a gente vê claramente que os irmãos de Jesus não estavam na crucificação. Ali na crucificação estava apenas a mãe dele e outras pessoas ali, mas não cita os irmãos dele. E como Jesus era o mais velho, o sustento após a morte do pai dele, que tudo indica que José morreu, vinha dele, da casa, né? Então, por isso que a gente vê que Jesus era carpinteiro e tudo mais, como diz a palavra. Isso significa que o sustento da casa vinha dele. Então, como ele não ia mais estar aqui, né? Porque depois da ressurreição ele ia voltar para o céu, ele indicou João para cuidar da mãe dele, porque quem melhor do que aquele que ele mais amava e confiava, até porque os irmãos dele não criam nele antes dele ressuscitar, como a gente pode ver aqui, ó. Então os irmãos, João 7, versículo 3. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: "Saia daqui e vá para a Judeia, a fim de que seus seguidores vejam o que você está fazendo, pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam." Até os irmãos de Jesus não criam nele. Então, no momento da crucificação, provavelmente eles estavam com medo e se esconderam ou algo assim. A gente não sabe, a Bíblia não diz, mas também não diz que eles estavam lá. E como Jesus precisava manter Maria segura, quem melhor do que a pessoa que ele mais amava e mais confiava e mais tinha intimidade com ele, o amigo mais próximo dele. Como a palavra de Deus diz, há amigos mais chegados que irmãos. Então, ele pediu para que João apoiasse ela, tanto fisicamente como emocionalmente e também espiritualmente, já que João era discípulo de Jesus e sabia, né, todos os passos de Jesus, ouviu as palavras de Jesus, foi ensinado por Jesus durante o tempo em que Jesus esteve ali com eles, né? Bom, era isso que eu tinha para compartilhar para vocês, espero que tenha ficado claro. Então, Maria, ela teve mais filhos, isso não fez dela uma pecadora, ela foi uma mulher muito usada por Deus, porque imagine você ser escolhida para simplesmente carregar o filho de Deus no seu ventre. Então, tipo, essa honra, essa escolha, sabe, mostra que realmente ela era uma mulher de Deus, porque Deus não escolheria qualquer pessoa para levar o seu filho. Você entregaria o seu filho para qualquer pessoa? Não, né? Então, a gente sabe que Maria não era qualquer pessoa, ela era uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus. E era só isso mesmo, o que eu tinha para compartilhar hoje com vocês era esta curiosidade, que muitas pessoas podem ficar chocadas, indignadas e revoltadas, mas a gente viu hoje na Bíblia que realmente Jesus tinha irmãos e irmãs, como diz a palavra de Deus. Até o próximo vídeo, tchau!